o assunto que a gente vai falar hoje é muito interessante, né? Sim, Então, nós psicólogas sentimos necessidade, principalmente no nosso grupo das hipnoterapeutas, né, de esclarecer pontos importantes à população sobre os vários recursos das várias terapias transpessoais, né? Porque a gente trabalha com muitas técnicas, né, Sandra? E eu gostaria, sim. então, da gente abrir esse bate-papo para que você começasse a contar para a gente, para esse pessoal que carinhosamente aqui está nos ouvindo, o que são essas terapias transpessoais. Na realidade, Sônia, é um nome bonito e que agrega uma observação bonita, né? Isso com minhas palavras. Então, trans, o significado é que vai além da pessoa. Né? Então, todas as abordagens que utilizam essa expansão da consciência, que buscam movimentos que favorecem ao homem, né, ao ser humano, que eu quero dizer, como um ser holístico, um ser completo. Né? O holístico está meio conturbado o conceito dele, né? Que as pessoas fazem qualquer atividade mínima e se dizem um terapeuta holístico, né? Mas, na realidade, o termo holístico, ele é perfeito, porque ele vê a gente, o ser humano, como, né, corpo físico, como estado mental, como, né, estado emocional e como um estado energético e espiritual. Né? E então as terapias transpessoais abarcam mais esse conceito, que é o conceito espiritual para abordagem terapêutica. Né? Então, por exemplo, a psicologia transpessoal, né, ela propriamente dita, ela como um conceito abarca a terapia de hipnoterapia regressiva, né, a própria hipnose, que também trabalha com expansão, né, ela trabalha com futuro e passado também, né, progressão e regressão, e ao estilo Milton Erickson, né, a hipnoterapia clássica. Então, você vê, partindo daí, vem um monte de coisa. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, a constelação familiar, né, que vem do conceito do campo morfogenético, né, que é o conceito daquele biólogo inglês, Rupert Sheldrake, né? Ele, por exemplo, fez escrever um livro interessantíssimo que se chama Sete Experimentos Importantes, alguma coisa assim. Eu sei que fala de 7 experimentos. Agora me fugiu o nome dele. E é onde ele conta algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, ele fez uma experiência com uma dona de um cachorro. A hora que ela pensava em ir para casa, ele estava monitorando o cachorro, né, com vídeo lá, com o esquema todo. Ele viu que a dona pensou em ir para casa, o cachorro foi para a porta. Né? Então, para alguns isso é espiritual, e não é da nossa natureza. Tem um aspecto espiritual, porque transcende o tempo, né? A mulher pode estar no centro da cidade, né, a dona do cachorrinho, a tutora, como se chama hoje em dia, e o animalzinho está na casa dela, talvez a 14, 20 quilômetros, ou mais, 30, como em São Paulo, né? As distâncias são maiores, e o cachorrinho já... né? Então a gente entra no campo da própria constelação familiar. Quem já assistiu uma constelação familiar, principalmente ao vivo, né, onde é mais evidente tudo isso, onde várias pessoas que não se conhecem estão juntas, uma delas vai constelar, outras são chamadas para representar familiares dessa estranha, né, porque, né, ela conhece talvez a profissional que vai trabalhar, ou não, ou estão indo para conhecer. Ou seja, ninguém tem informações. Daí chama, por exemplo, você, Sônia, vem, dá para você representar a minha mãe? E chega lá, você começa, por exemplo, a sentir um estranho incômodo na sua perna. E você sabe que não é seu. Lá pelas tantas, a cliente fala, nossa, que interessante. Ela está mancando como minha mãe manca. Como que você sabe disso se você não conhece nem ela, muito menos a mãe dela? Né? Sim. Então a gente está falando do campo morfogenético. Então,
O que eu quero falar com isso? Né? Eu já quero entrar no nosso próximo tema, né, que é a espiritualidade. Pegar um gancho já. Então, o que é isso? Para quem é espiritualizado, isso é muito tranquilo, porque é um campo morfogenético, um campo espiritualizado. Sim. Tá? Quem não é espiritualizado prefere usar os termos do Rupert Sheldrake e dizer que não, aquilo é um campo morfogenético. Quem que está certo, Sônia? Pois é. Quem que tá Né? certo, né? Então, assim, tem gente que não vai, está precisando de ajuda, não vai a uma terapia porque acha que é espiritual e espiritual para ela não serve. Né? Então, aí são os conceitos. Né? E, quer dizer, deixa de ser ajudado porque está com preconceito pelo termo espiritualidade. Sim, Né? sim. Então, a terapia de vivências passadas, como se chamava antigamente, hoje se denomina hipnoterapia regressiva. Né? Uhum. Novos nomes para as mesmas coisas, né? As mesmas Sim, práticas. Né? Esclarecendo, né, quem conhece separadamente os dois termos. E o que acontece? Né? Você vai ao passado? Você não vai ao passado, ninguém vai a lugar nenhum. Né? É uhum. a memória do seu cliente que é acionada. Né? Sim, Então, para alguns, isso é um campo espiritual. Para outros, é uma memória celular.